1 Coríntios capítulo 1, versículos do 1 até o 3 diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Diga, aos santificados em Cristo Jesus. E chamados para serem santos. Juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes, leve cativo a sua obediência a todos os pensamentos que são contrários à Tua palavra e fale ao nosso coração de forma poderosa, gloriosa e esclarecedora nessa noite. Que olhos sejam abertos, ó Pai, corações sejam queimados e vidas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele, como em todas as cartas, porque ele escreveu várias cartas no Novo Testamento, e todas as cartas começam com uma saudação. Paulo, ele está saudando os irmãos que estão na cidade de Corinto. Então essa é uma carta que foi escrita para uma igreja que estava numa cidade, a cidade de Corinto, por isso que chama Coríntios o nome. Então Paulo começa, como em todas as cartas, cumprimentando, saudando aquele povo, e ele diz que ele está na companhia de Sóstenes, e ele está então dizendo, a vós outros, graça e paz. E é interessante a maneira como ele trata os irmãos de Corinto, porque ele diz, aos santificados em Cristo, e depois ele diz, e chamado para ser santos. E ele está falando para as mesmas pessoas. Então na primeira sentença ele diz que eles já são, e na segunda sentença, ele diz que eles estão sendo. Na primeira ele fala, vocês já são santos. E na segunda ele fala, vocês são chamados para ser santos. Como explicar isso? Porque ele diz, aos santificados em Cristo, que também são chamados para ser santos. É porque tinha alguns que não tinham entendido o chamado? Será que é porque alguns não compreenderam direito o que queriam? Controle aí, irmão. Controle aí. Aleluia, lá vai ele. Oh, glória. Então, o que ele diz? Vocês já são, mas são chamados para ser. É porque a santidade, ela tem algumas etapas. O processo de santificação tem algumas etapas. Tem um que a gente costuma chamar de inicial, um outro que a gente chama de progressivo, e um último que a gente chama de final. O final é quando você se encontra com o Senhor nos ares, e a Bíblia diz que esse corpo que é corruptível é revestido de incorruptibilidade. Esse corpo que é pecador, ele é abandonado. E então você está num estado de espírito que você nunca mais vai pecar, porque você está com o Senhor para sempre. Essa é a santificação total, a santificação final. Ali a Bíblia diz, não há pecado, ali não há desvio. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos vivendo um processo de santificação. Mas também existe algo que já aconteceu nas nossas vidas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Porque no ato, quando você levantou a sua mão e disse, eu aceito Jesus como meu Senhor, e eu creio que a maioria que está aqui já fez isso. Você entregou sua vida para Jesus. Você disse, Senhor, pode dominar sobre mim. Naquele momento, o Espírito Santo, ele age. E acontece a santificação na vida do homem. A estes que ele chama, aos santificados em Cristo Jesus, é desse episódio que ele está se referindo. Você entregou sua vida para Jesus, você foi santificado. O que é ser santificado? Separado, consagrado. É como se Deus desse um selo e disse, você é meu e está separado dos demais, está separado do mundo, está consagrado para mim, aos santificados em Cristo Jesus. Isso aconteceu no dia que você entregou sua vida para Ele. Isso aconteceu no dia que você tomou a decisão. Mas também nesse dia começou um processo. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, aquela luz do amanhecer. E ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, que é quando o corpo vai ser transformado.
Nós estamos nesse período de brilhando mais e mais, porque passamos por aquele primeiro, que é quando nós entregamos nossa vida para Jesus e fomos ali separados para Ele, mas inicia o processo de santificação progressiva nas nossas vidas. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então, quando Paulo diz isso, aos santificados, ele está falando dessa santificação inicial. E hoje eu queria me deter mais nesse assunto. Semana que vem, nós vamos falar dessa santificação progressiva, que é, na verdade, o estilo de vida que a gente vive enquanto nessa terra. Mas quando nós aceitamos Jesus, o que aconteceu ali? O que o Senhor fez na nossa vida? Quando nós entregamos nossa vida para Ele, e se você não entregou ainda, é tempo de se arrepender e entregar, porque aquele que diz que vem, virá, e não tardará, a Bíblia diz. E nós sabemos pelo que vemos, que a cada minuto que passa, mais se aproxima o dia em que trocará a última trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos com Ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 até o 11, o seguinte: não sabeis, pode tirar mais grave, dá mais amigo, irmão. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar. Paulo está dizendo, vocês não sabem que no reino de Deus injusto não entra? Quem pratica injustiça não entra lá. Vocês não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais, de qualquer espécie, seja passivo ou seja ativo. A Bíblia diz isso na versão King James, nem passivo nem ativo, aqui diz, de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Paulo está sendo enfático e está fazendo uma lista daquilo que fica de fora. Paulo está sendo enfático e fazendo uma lista, e vão ter outras listas ao longo da Bíblia, outras listas que o próprio Paulo fez, né, que Deus foi dando para ele. E ele fala, os que fazem essas coisas e coisas semelhantes a essa, que tem como hábito de vida essas práticas, a Bíblia é clara em dizer, não herdarão o reino dos céus. Essa mensagem que eu estou falando, esse início de mensagem, é uma mensagem que está em desuso na igreja atual. Porque nós gostamos de ouvir e nós somos pregadores de esperança. A Bíblia diz que nós recebemos o ministério de reconciliação. A Bíblia vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Cristo nos deu esse ministério de reconciliação. Nossa palavra é uma palavra de esperança. Nossa palavra é uma palavra que mostra um futuro bom. Mas nós não podemos deixar de falar toda a verdade. A Bíblia vai dizer que Pedro e João estavam presos, lá em Atos dos Apóstolos, e de repente um anjo foi visitar eles e libertou eles. E quando libertou, e eles estavam alegres por poder sofrer por causa do Evangelho, o anjo disse para eles, volta para onde vocês estavam e prega a mensagem completa, porque vocês ainda não terminaram a mensagem. A mensagem completa, ela fala da esperança do céu. A mensagem completa fala que Deus é um Deus bom. A mensagem completa fala que Deus cuida de mim e dos meus caminhos. Mas a mensagem completa fala que terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. A mensagem completa diz terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. A mensagem completa fala, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os mentirosos e todos aqueles que amam e praticam o mal. A mensagem completa vai dizer, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou em outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Essa é a mensagem completa, que Deus é um Deus bom, mas não pode deixar de ser justo por causa da sua bondade. Deus não abre mão de um atributo para que o outro fique em evidência. Ele é amor, mas é um justo juiz, e Ele não deixa de amar para exercer o seu juízo, não deixa. Deus é um ótimo juiz, é um bom juiz, mas um bom juiz não aceita injustiça.
Ele é um bom juiz. Bom juiz não aceita suborno. Bom juiz não tem mais bonitinhos e mais feios. Ele trata todos com a mesma e de igual modo com a sua justiça. Não faz acepção de pessoas. E fora ficarão esse tipo de gente que ama e pratica essas obras. E aí Paulo vai continuar, ele vai dizer: assim vocês foram. Alguns de vós assim foste no passado. Alguns de vós viveram nessas práticas. Contudo, vocês foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. E no Espírito Santo de nosso Deus, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vocês foram no passado, contudo, já foram justificados, lavados e santificados. Ele está falando da santificação inicial e não do progresso, do processo, que é o que a gente vai falar semana que vem. Ele está dizendo, naquele dia que vocês se entregaram, naquele dia que você disse, Senhor, eu quero isso para a minha vida, naquele dia que você levantou a mão, a Bíblia vai dizer que você foi lavado, justificado e santificado. Aconteceu. Não vai acontecer, aconteceu. Que é ser justificado? É você chegar com uma dívida e alguém te declarar justo. Foi isso que Deus fez no momento que você entregou a sua vida para o Senhor. Ele te declarou justo. Mas você não disse, pastor, que Deus é um bom juiz e eu não sou justo. Eu cheguei cheio de pecado. Mas sabe por que Ele te declarou justo? Porque naquele dia você disse, Senhor, a minha justiça, as minhas obras de justiça não vão conseguir me salvar. Mas eu entendo que Jesus morreu no meu lugar. Eu entendo que Ele me faz justo, que o sangue dEle foi o que pagou a minha dívida. Então Deus te declara justo porque Ele olha para você e vê a justiça de Cristo na sua vida, porque você a recebeu. Naquele dia você foi lavado, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que o pecado, ele é como uma sujeira, uma mancha nas nossas roupas. A Bíblia vai falar várias vezes de revestivos do novo homem, vestir vestes do novo homem. A Bíblia vai dizer para nós estarmos com vestes brancas, que em todo tempo sejam alvo as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A Bíblia vai dizer para nós mantermos as nossas vestes brancas. Como é isso? Eu tenho que comprar ombro, tenho que comprar Vênus? Não, está falando da sua vida espiritual. Está falando do seu pecado. Não está dizendo que crente não pode andar com roupa suja. Porque senão já tinha uns aqui que já estava complicado. Nada. Tem sim, tem não. Ah, Jesus. Não, tem não, irmão. Os irmãos são limpinhos. Graças a Deus por isso, né? Os irmãos andam, né? Benção. Só uns adolescentes que gostam um pouquinho, né? Mas não é todos não, viu? Mas a Bíblia não está dizendo dessa roupa. A Bíblia está dizendo da sua roupa espiritual. E o que mancha a roupa espiritual? O pecado. E quando eu cheguei na presença dele, eu era imundo. Quando você chegou, você era imundo. Talvez você não via isso, mas você era. Porque o pecado mancha as nossas vestes. O pecado deixa nossas vestes podres. E é assim que nós chegamos na presença de Deus, podres, imundos. A Bíblia vai dizer que não há um homem, nenhum homem, que seja justo diante de Deus. O salmista vai falar em Salmo capítulo 51, versículo 5. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não está dizendo que a mãe dele estava em pecado quando concebeu. Ele está dizendo, eu já nasci com a natureza pecaminosa. Você já nasce com isso. Você olha para a criança, aquela criança meiga, bonita, doce, 5 meses, que sorri, chora, inocente, você fala, que belezinha. Daqui a pouco ela aprende a falar. Aí um dia você chega, tem um leite derramado, e ela está brincando com um ursinho. Aí você fala, por que você derramou isso, Lorena? Aí ela fala, foi o ursinho, não fui eu. E ninguém ensinou a Lorena a falar isso. Veio de presente porque nasce com defeito de fabricação. Vira para o seu irmão e fala, você nasceu com defeito de fabricação.
Eu não estou falando de fabricação física. O seu interior, a sua natureza é pecaminosa, porque nós herdamos isso de Adão. Deus ordenou que fosse reproduzido segundo a sua espécie. Adão reproduziu segundo a sua espécie. A espécie de Adão é uma espécie que caiu. É uma espécie que caiu e nós herdamos esse pecado. Então não há um justo, nenhum justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem conheça, não há quem se lembre de Deus. O pecado já vem embutido em nós, é a nossa natureza até encontrar Jesus. Nós vemos manchados, sujos. Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os não-judeus, os gentios, estão todos subjugados, escravizados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um justo. Não há uma só pessoa que entenda. Ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. A Bíblia atesta isso sobre o ser humano. Nós somos pecadores por natureza. Nós nascemos com essa natureza. Crescemos com essa natureza. E alguém vai dizer, não, mas eu não roubava, eu não matava, inclusive metade do meu salário eu ajudava as pessoas, eu era tão bonzinho, eu pelo menos mais perto do céu. Não há nem um justo. A Bíblia vai dizer que nossas obras de justiça são como trapo de imundícia. Nunca a minha obra de justiça me colocaria no céu. Jamais a sua obra boa vai te colocar dentro do céu. A única coisa que te coloca dentro do céu é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Sangue de um inocente sem pecado, que fez a ligação entre o homem e Deus. Provérbios vai dizer no capítulo 30, no versículo 12, até há quem se considere puro e não leve em conta a sua imundícia. Eu já encontrei muita gente que eu ia falar de Jesus e ela falava, eu não preciso porque eu sou bom, eu sou puro, não, eu temo a Deus, eu amo a Deus, não, eu não peco não. Eu não erro, não. Eu não falho, não. Eu não minto. Eu não cobiço ninguém. Eu não fico desejando para o meu chefe se dar mal, não. Ele me maltrata e vai tudo certo. Nunca aconteceu isso na minha vida, não. Não há um justo. O mal está dentro de nós, irmãos. O mal está dentro do homem. E só existe um jeito de lavar essa roupa suja. E assim como o homem é azul e deixa essa camisa do Ademir branca desse jeito aí, foi Vênus. Só pode ser, né? Ou é a primeira vez que está usando. Não é possível. Está branco demais. Mas assim como o Vênus é azul, o homem é azul e deixa essa camisa branca, o sangue de Jesus é vermelho, mas deixa a nossa roupa espiritual branca como a neve. Nos limpa de toda a sujeira. Só tem um jeito de a gente acessar Deus, é pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Que o pecado tira o homem da presença de Deus. E a única coisa que pode me levar de volta para isso é o sangue que foi derramado no Calvário. Ser lavado, ser limpo por ele. Jesus é aquele que veio quebrar aquela maldição, que nós herdamos de Adão. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram. Em Adão todos falharam. Nós nascemos com essa natureza, mas em Jesus, que é o último Adão, porque Paulo fala que Jesus é o último Adão, começa uma nova natureza. Você tem a chance de herdar uma nova vida. Amém? Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Assim está escrito, o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente, e o último Adão tornou espírito vivificante. Jesus é esse último Adão. É nele que você tem a oportunidade de nascer de novo, de aquela velha natureza pecaminosa morrer e você ser regenerado. E isso acontece no momento. Isso não é um processo. Isso acontece no momento em que você entende que Ele é o Senhor e Salvador. Acontece um milagre. O Espírito Santo vem e te dá um banho. E o que Ele usa para te dar o banho é o sangue de Jesus. E naquele momento você é santificado, lavado e justificado para a glória de Deus. A palavra de Deus, uma vez crida por você, você ouviu, você creu, você entregou, ali começa aquela ação.
A Bíblia, Jesus ele vai dizer, santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade, João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você ouve, você crê, e a Bíblia diz que por essa fé você é justificado diante de Deus. E isso é de graça, é um favor imerecido. Você não merecia não, mas Ele te dá. Você crê, Ele faz o resto. Não tem a ver com o que você fez ou o que você vai fazer. Tem a ver com a graça de Deus, esse processo inicial. E não importa o tamanho da tua sujeira. Há uns 3 domingos atrás nós falamos aqui sobre aquele rei que viveu uma vida totalmente distante de Deus, que sacrificou seus filhos em adoração, que conduziu todo Israel para o pecado, mas no apagar das luzes, ele se lembrou de Deus, se arrependeu, orou e Deus o perdoou. Porque Deus é misericordioso, e onde há um arrependimento sincero, há perdão para os pecados. Há perdão para o seu pecado. Há um sangue para limpar o seu pecado. E quando você entrega, o Espírito Santo ele faz essa ação. Em Tito capítulo 3, a Bíblia vai dizer o seguinte: houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes. Nós vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Nós vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão. Paixão é aquele negócio, aquele fogo que queima, eu preciso fazer isso, é isso que me faz feliz. Aí você vai, faz, aí passa 5 minutinhos, passa, você procura outra paixão. E aquilo vai te enganando, vai te levando, vai te enredando, você vai ficando preso no pecado, daquela paixão que cegou os seus olhos e você não consegue enxergar que tem uma vida muito melhor para ser vivida na presença de Deus. Nós vivíamos na maldade e na inveja, e a gente não via mal nenhum nisso, isso é eu que estou acrescentando, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele se manifestou, foi o amor dele. Você só disse sim para esse amor. Deus não espera você mudar para depois te santificar. Ele te santifica no momento em que você fala sim. Basta crer e aceitar e dizer: Senhor, eu quero. Nesse momento acontece algo na tua vida. Vem o lavar regenerador do Espírito Santo. Aí depois vai ter a segunda parte, que é um processo. Mas isso é um outro assunto para o outro dia. Mas nesse momento acontece um lavar regenerador do Espírito Santo na sua vida. Você nasce de novo. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos era um homem muito importante entre os fariseus, um homem que tinha um cargo político muito respeitado e tinha uma carreira de sucesso na sua frente. Ele ia se dar muito bem, e se deu muito bem. Mas ele começou a ouvir o que Jesus falava, e aquilo começou a entrar no coração dele, e começou a levantar questões dentro dele. E ele começou a entender que ele precisava daquilo, mas ele tinha um grande dilema na vida dele. Se ele entregasse a vida dele para Jesus e começasse a andar com Jesus, ele ia perder toda aquela carreira que ele tinha gastado a vida para construir. Nicodemos gastou a vida para chegar onde ele chegou, porque não era qualquer um que tinha o carro que ele tinha. Então ele resolveu ir se encontrar com Jesus, mas foi de noite para ninguém ver. Ele não queria que ninguém visse. E ele foi, entrou, e ele queria saber mais sobre Jesus. Mas no momento que ele chega na presença de Jesus, Jesus sem rodeio fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Vamos gastar tempo com outro assunto, não. Não precisa fazer pergunta nenhuma para mim. A gente tem que partir de um princípio, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Mas como? Se eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não, você tem que nascer da água e do Espírito. É o lavar regenerador. Se você não estiver disposto a falar um sim para isso, Nicodemos, você pode começar a vasculhar a Bíblia. Você pode achar interessante os cultos de domingo. Você pode achar interessante as mensagens que os homens pregam. Você pode gostar do louvor. Mas se você não tomar a decisão de nascer de novo, não tem começo para você. Porque tudo começa no novo nascimento. E o que eu preciso para isso, Senhor? Basta crer e aceitar. E o resto eu faço. Aí a gente começa o processo. Mas você precisa crer. Naquele momento, Nicodemos pensou bem sobre tudo que estava em jogo e resolveu voltar para o caminho dele. E muitas vezes nós passamos por isso na vida, dilemas.
Nós queremos encontrar com Jesus, mas de noite, longe dos nossos amigos. Nós queremos estar na presença do Senhor, mas é melhor que muita gente não saiba para não comprometer o que a gente construiu. Por isso que o Senhor, Ele coloca em xeque Nicodemos e coloca em xeque a nossa vida nessa noite. Importa-te nascer de novo. Toma um partido. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue-o. Se não é, então segue a Baal. Mas não fique em cima do muro, porque os que estão em cima do muro, deixa eu falar uma coisa para você, não vai entrar no reino de Deus. Vai para um lado ou vai para o outro. Não fique em cima do muro como aquele povo de Israel. A pergunta de Elias para ele é a mesma para nós hoje. Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Com ânimo dobre, uma hora está aqui, outra hora está lá. Toma uma decisão, nasce de novo. Irmão, é bom demais ser cristão. É bom demais ser crente. Chegaram para o Billy Graham e ele estava perto de morrer e falaram assim, escuta senhor, o senhor não tem medo de tudo isso que o senhor pregou, de repente o senhor morrer, e aí o senhor chegar do outro lado e não ser verdade? Ele disse, ainda que não exista céu, ainda que não exista eternidade, e eu sei que existe, ainda que depois, acabe aqui, ainda que Deus não está me esperando lá, terá valido a pena ter sido cristão, porque eu vivi os melhores dias da minha vida. Ser cristão, os mandamentos do Senhor não é pesado, mas ainda tem uma recompensa, porque o céu é de verdade, eu estou indo para lá. E se não for? Se não for, você vai saber depois que você morrer. Eu creio que é, e eu estou indo para lá. A Bíblia vai dizer, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Quando você aceita esse último Adão, aquela natureza que você herdou de Adão, ela morreu. E nasce uma nova natureza na sua vida. Você não é um carnal lutando para ser espiritual. Você é um espiritual que luta contra a carne. Diga, eu sou um espiritual lutando contra a carne. Porque às vezes a gente fala, não, a minha natureza é carnal. Não, ela era. Porque você nasceu de novo da água e do Espírito. Sua natureza não é mais carnal. Sua natureza é espiritual. E a carne está lutando para derrotar isso em você. Uma vez que você nasceu de novo, você é um homem espiritual em processo. Imagine a vida como ela é aqui. Alguém está gestante e ali está gerando um filho. E é assim que acontece também na vida espiritual. Alguém está pregando para alguém está orando por você, alguém está de joelhos dobrados, uma semente está sendo lançada, você está ali, crescendo, e de repente você nasce. O nascimento não é uma coisa que vai levar alguns meses, não. O nascimento, chegou a hora, nasce. É essa santificação inicial. Você nasceu de novo. Nasceu naquele momento. Se tornou uma pessoa espiritual viva. Você agora é uma pessoa espiritual que vai começar a crescer. E aí começa o processo. Então você é um espiritual crescendo e a carne está tentando te levar para longe disso. Mas você é um ser espiritual. Você foi lavado, justificado e santificado na regeneração. Então essa santificação inicial, ela já começou na sua vida. E o sangue é que te santificou. A ação do Espírito Santo é que te santificou. Jesus, ele vai falar um pouco sobre isso. Quando ele vai fazer a ceia, daqui a pouco nós fazemos a ceia uma vez por mês, porque Jesus, e através de Paulo, disse que nós deveríamos repetir esse ato para poder lembrar daquilo que ele fez, morrendo no nosso lugar. E quando ele estava fazendo a última ceia com os discípulos, ele vai dizer, isto que vocês estão bebendo, e eles estavam bebendo vinho, isto representa o meu sangue. É o sangue de uma nova aliança, que é derramado por muitos, para perdão dos pecados. O sangue de Jesus foi derramado para perdão dos pecados. Você jamais teria acesso a Deus, irmão. Você poderia se esforçar para fazer o bem. Você poderia se esforçar para ser justo. Você não ia conseguir chegar perto de Deus, porque a justiça de Deus ela é muito elevada. Mas quando Ele olha para você, Ele não vê o seu pecado. Ele vê o sangue de Cristo na sua vida. Por isso você foi justificado. Não porque você é bonzinho, porque você não é. Você não é bonzinho. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos dá acesso à sua presença. E não há pecado que Ele não possa perdoar.
Saulo era um perseguidor da igreja, era um homem que achava que estava fazendo a coisa certa em nome da religião. A Bíblia vai dizer que apedrejaram Estevão e lançaram as roupas de Estevão nos pés de Saulo, porque ele era o líder daquela perseguição. Ele entrava na casa dos cristãos, ele fazia gente negar a fé, ou tentava fazer pessoas negar a fé, mas um dia no caminho para Damasco ele caiu do cavalo, e ele ouviu uma voz, e ele entendeu que o que ele estava fazendo era errado. E sabe o que o Senhor fez para ele? Falou assim: agora, Paulo, você vai visitar todas as famílias que você prejudicou. Você vai ter que refazer o seu caminho. E depois você volta aqui para a gente começar a conversa. Não. O Senhor perdoou ele naquele momento que ele entendeu que Jesus havia morrido no lugar dele. Não há pecado grande que o Senhor não perdoe. Não há maldade grande que esse sangue não possa lavar. Não há ninguém ruim que Deus não possa transformar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia vai dizer em Hebreus 13, versículo 12, que Jesus sofreu para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Você foi santificado pelo poder do sangue de Jesus. A santificação na tua vida aconteceu por causa do sangue de Jesus. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o seu esforço. Tem a ver com o sangue que foi derramado na cruz. Ora, se o sangue de bodes, touros e cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificava de forma que eles se tornavam exteriormente puros. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Se o sangue de um animal santificava aquelas pessoas quando eles ofereciam esse animal para Deus, e Deus dizia: não, está santificado pelo sangue do animal, quanto mais então o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, que se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Se aquele sangue tinha poder, então imagine o sangue de Jesus puro e imaculado que foi derramado pela sua vida. É Ele que purifica a sua consciência. Eu sei que tem um demônio que muitas vezes fica te acusando, dizendo: não adianta orar não adianta buscar a Deus não, você pecou demais, aí você pensa assim: o Espírito Santo está falando comigo, eu não vou nem orar. Deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo nunca vai acusar ninguém. Se o Espírito Santo falar com você, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te convencer que você é pecador, e você vai cair de joelho chorando, porque ele convence o homem, ele não acusa o homem. Quem acusa é o acusador, que é acusador desde o princípio. O nome dele é diabo, é ele que tem te acusado. Mas deixa eu te falar uma coisa: mais forte que a acusação dele é o sangue que foi derramado na cruz por você. Então diga para esse acusador bater em retirada, e em nome de Jesus Cristo aceita esse perdão na tua vida e busca essa comunhão com Deus. Quem te acusa é o diabo. Deus não acusa ninguém, Deus a ninguém acusa, Deus convence. Fala: vem meu filho. Ele atrai, ele não manda embora, ele traz para si. Ele te dá garantia de perdão, ele te dá garantia de misericórdia. E a Bíblia vai dizer em Romanos que agora que nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque já passaram da morte do Adão para a vida de Jesus Cristo, já passaram da escuridão para a luz, já passaram de uma eternidade no inferno para uma eternidade com o Senhor. O perdão de Deus, meu irmão, não é uma recompensa por uma vida que mudou. Eu mudei, então agora Deus vai me perdoar. Não, o perdão de Deus é um voto dizendo assim: eu acredito em você porque fui eu que te fiz. Eu te perdoo porque eu te criei e eu sei do que você é capaz. Eu não tenho que mudar para receber perdão. Eu recebo o perdão e depois começa a transformação na minha vida. E a santificação inicial é quando esse regenerar acontece. E a resposta a ela é a santificação progressiva. E é naquele momento que eu entendi o quanto o perdão de Deus é precioso e poderoso para a minha vida. É naquele momento que eu entendi que o sangue de Jesus, ele me purifica de todo e qualquer pecado. Talvez você entrou aqui com a sua mente acusada, mas deixa eu te falar, você já foi justificado se você entregou sua vida para Jesus. Você já foi santificado naquele momento, e você já foi regenerado. E aí vai começar uma caminhada. E nós precisamos estar atento com alguma coisa. E eu queria
começar a encerrar essa mensagem dando um alerta para os irmãos. Porque a igreja está sendo bombardeada por falsos ensinos. E um deles é que estão colocando a graça como uma carta que te dá toda a liberdade para você pecar. E não é isso que a Bíblia fala sobre a graça. A Bíblia vai dizer que a graça, ela me capacita, em Tito, a viver uma vida piedosa. A graça me capacita para não pecar. E não me atesta, não me dá o direito de viver pecando. É bem diferente. A graça me alcançou, me salvou e me capacita a viver uma vida como salvo. Porque existe um perfil para salvo. E eu sei quem é salvo e quem é filho de Deus pela evidência na maneira como ele se conduz. Porque dependendo da maneira como ele se conduz, ele não é filho de Deus. Se vocês me amam, Jesus disse, vocês guardarão os meus mandamentos. Existe uma evidência que acompanha. Então esse sangue lavou, esse sangue redimiu. Mas sabe o que o escritor de Hebreus também vai dizer? E eu não estou lendo o Antigo Testamento, eu não estou lendo Êxodo, não estou lendo Deuteronômio, eu estou lendo Hebreus, eu estou lendo o Novo Testamento. Se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, você já entregou sua vida para Jesus, você já foi regenerado, você já teve esse encontro, você já descobriu o caminho, mas se você continua a pecar deliberadamente, pecado na nossa vida, irmão, deve ser um desvio de processo, deve ser um tropeço numa pedra, deve ser algo que não pode ser aquele negócio, hoje deixa eu ver que pecado eu vou cometer, uma coisa que eu costumo andar comigo debaixo do braço, não. Olha o que ele está dizendo, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade. Quem já recebeu o conhecimento da verdade? Se nós continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Jesus morreu pelos seus pecados, sim ou não? Mas se eu continuo a pecar deliberadamente depois de ter conhecido a verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Me parece que Deus está chamando de inimigo aquele que conheceu a verdade e continua pecando deliberadamente. Me parece que ele está falando aqui, o escritor de Hebreus, o que Tiago disse. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus? E eu devo lembrar aos irmãos que Tiago escreveu para a igreja, não escreveu para gentil. E nem para judeu. Escreveu para a igreja. Então ele estava dizendo que na igreja tinha gente que estava se tornando inimigo de Deus. Irmão, que eu saiba, eu não tenho muitos inimigos. E procuro não ter. Mas se eu tivesse que escolher um inimigo, eu faria de tudo para Deus não ser o meu inimigo. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e os que se tornam amigo do mundo é inimigo de Deus? E aqui Hebreus está atestando e dizendo assim, olha, se você continua a pecar deliberadamente, desenfreadamente, sem nenhum temor, como se nada tivesse acontecido, então o sacrifício para você não serve de nada. O sangue que foi derramado para você não vai servir. É isso que ele está dizendo. E você está se tornando inimigo de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés, aí ele está dando um exemplo, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Meu irmão, mas nós não estamos mais na lei. Pois é, disso mesmo que ele está falando, que lá era assim, mas agora é diferente. Quanto mais severo castigo julga vocês merecer aquele que pisou os pés, o Filho de Deus, e que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. Lembra que você foi santificado pelo sangue? É disso que ele está falando aqui. Olha, na lei de Moisés, vinham 2 ou 3 e julgavam aquela pessoa. E algumas até morriam. Agora, meus irmãos, ele está dizendo, gente, pensa bem. A nova aliança é bem superior à antiga mesmo. Quanto mais castigo terá aquele que entendeu o sangue, mas está pisando o sangue. Não está ligando para o sangue. Entendeu qual é a verdade, mas está deliberadamente vivendo no pecado. Se afastou dessa verdade. É isso que ele está dizendo aqui. Nós inventamos toda uma teologia para romantizar o evangelho nos últimos dias, e é por isso que não se fala mais de inferno. É por isso que mensagens como essa não dão muito ibope, não são muito bem-vindas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você acreditar
Jesus volta e pessoas ficam aqui. Se você não acreditar, vai acontecer do mesmo jeito. Se você acreditar, no final de tudo isso, tem gente que é destinado para a eternidade e tem gente que é destinado para sofrimento eterno. Porque eu preciso acreditar na Bíblia toda. E se você não acreditar, vai acontecer do mesmo jeito. Porque foi ele quem disse que nos últimos dias ele vai separar e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E eram pessoas que vão chegar para ele dizendo assim: em teu nome nós profetizamos. Não eram pessoas que não conheciam a verdade, ou que não conheceram a verdade. Em teu nome nós falamos outras línguas. Em teu nome nós curamos os enfermos. Em teu nome nós fizemos tantas coisas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Para o inferno que está destinado para o diabo e seus anjos. Não era para vocês. Não era para vocês. Mas vocês agiram desse jeito. Aqueles que pisaram, que cometeram o pecado deliberadamente após conhecer a verdade. Meu irmão, a gente costuma dizer aí por fora que tem papo reto, né? Jesus não tem. Se tem um homem que tinha um papo reto, e se tem um livro que é de papo reto, e o que eu estou dando para você aqui agora é um papo reto, é a Bíblia, não faz curva. Jesus ensinou um caráter para o cristão, ele falou assim: olha, sabe como eu quero que vocês sejam? Eu quero que vocês tenham um caráter e um modo de vida, que quando você falar assim, você não precisa nem jurar. Porque ele fala: não vão jurar nem para o céu, nem para o inferno, não é para jurar por nada. É para viver de tal modo que quando você falar assim, a pessoa já sabe que você vai. Porque o seu jeito de se conduzir vai dizer: o sim é sim, e o não é não. Ou seja, a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, quando ele fala que é, porque é. Se Jesus está ensinando assim, é porque ele é assim. Não vai mudar, nunca vai mudar. E aquele que conheceu a verdade não pode pisar o sangue do Cordeiro. Você foi santificado por esse sangue. E se depois de ter conhecido isso, experimentado isso, desfrutado disso, você vive deliberadamente no pecado, você está se tornando inimigo de Deus. Ainda em Hebreus ele vai dizer assim, que muitos daqueles que provaram da graça de Deus, experimentaram as coisas do reino vindouro, mas o negaram. Como alcançarão salvação tais homens? O mesmo Hebreus. Eu não estou falando, irmãos, de Malaquias, porque as pessoas parecem que têm repulsa do Antigo Testamento. Deixa eu te falar, a Bíblia toda é a palavra de Deus, não é só o Novo Testamento, não. Algumas coisas Jesus realmente veio e ele pontuou o que estava mudando, outras não, ele só reforçou a maneira como deveria ser. E aqui ele está falando sobre o Antigo Testamento, sim. Ele está falando: olha, na lei de Moisés, por 2 ou 3 testemunhas a pessoa morria. Ah, então tá bom, então isso era na lei. Não, eu estou dizendo para vocês que agora, quem pisar o sangue, o castigo será muito maior. Se naquela lei que era inferior a essa havia castigo, como vocês acham que Deus vai deixar passar batido uma coisa dessa? Nós precisamos, irmãos, levar o Senhor, a palavra de Deus, a sério. O sangue que foi derramado por você é um sangue precioso. A graça, ela é gratuita, ela não te custa nada para você, mas custou um alto preço para Ele, né? Nossa graça que você recebeu não é barata. Ela é gratuita, você recebe, mas alguém pagou por ela. Alguém pagou por ela. Então você precisa dar valor nisso aí. Porque ela veio para te capacitar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou os pés, o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Vamos nos colocar de pé. Eu não poderia terminar essa mensagem sem dar esse alerta. O sangue de Jesus, ele te garante a salvação, sim, Senhor. E você deve ser grato por isso. Mas uma vez que você conheceu a verdade,
e por ela foi liberto. Você não pode profanar esse sangue. Não profane esse sangue. Oh, grande Deus. Aleluia. Semana que vem nós vamos partir daqui, desse ponto, que é onde nós começamos a viver uma vida de santidade. Como esse progresso acontece nas nossas vidas. Mas entenda uma coisa, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você já foi santificado. Você já foi santificado pelo sangue que foi derramado na cruz. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Quando você pegar os elementos que representam a ceia, lembre do sangue que te santificou. O sangue de um homem inocente, um homem sem pecados, um homem que nunca errou, um justo diante de Deus, que foi levado à cruz como cordeiro morto, como cordeiro manso e humilde, e morreu no meu e no seu lugar para que você estivesse aqui. É esse sangue que te santifica, é esse sangue que te justifica. Paulo vai dizer: vocês estavam mortos. Meu irmão, você estava morto. Você não sabia, mas você estava morto, porque quem vive no pecado está morto, longe de Deus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, ou seja, Satanás, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Vocês estavam mortos andando por aí. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, as pessoas que desobedecem a Deus, as pessoas que viraram as costas para o Senhor. Nós vivíamos satisfazendo as nossas paixões, as nossas vontades da carne. Nós seguíamos os nossos desejos e os nossos pensamentos. Nós não queríamos saber dos conselhos do Senhor, da sua palavra. Como todos os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Ele não esperou você mudar para depois te dar vida. Ele não esperou você mudar a sua atitude para depois te regenerar. Ele não esperou primeiro você vir firmar para depois te dar um novo nascimento. Ele te santificou quando você ainda estava morto. Você levantou a mão para Jesus dizendo sim, e você era um morto. E depois daquela oração você saiu vivo. Você levantou a mão para Jesus e a sua roupa era suja, mas depois daquela oração você saiu limpo. Você levantou a mão para Jesus e você era perdido, mas quando você saiu você havia sido encontrado. Você levantou a mão para Jesus e não tinha vida dentro de você, mas Ele te deu vida e vida com abundância. Pela graça sois salvos.